Então, tem sido uma bênção esses encontros. O encontro passado também foi muito bom. Foi com uma psicóloga, né, doutora Vânia? Junto, a Carla Martins. Nós tratamos sobre perdão, nós tratamos sobre depressão. E este tema agora, eu pedi para o Espírito Santo. Falei, Senhor, fala comigo o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Então, Jesus, que luta. Então, o Senhor falou comigo, eu estava orando e o Senhor falou comigo. E o Senhor me disse, somos templo do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 6:19. A Bíblia diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus, a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Então, todos podem dizer, eu sou o templo do Espírito Santo. Jesus pagou um alto preço. Amém? Vocês podem dizer comigo? Jesus pagou um alto preço pela minha vida. Amém? A Bíblia diz que nós devemos ter medo, não daquele que nos fere a nossa carne, mas aquele que consegue ferir o nosso espírito. Porque quando o nosso espírito ele sai da presença do Senhor, aí sim nós devemos nos preocupar. Nós não nos devemos preocupar com aquelas coisas que vêm na nossa carne, porque nós não somos dessa terra. Amém? Quando nós estamos, às vezes, vem alguma enfermidade ou algum problema na família ou financeiro, o importante é que a nossa casa não é aqui, amém? Essa casa, ela vai um dia ficar aqui e o nosso espírito vai se encontrar com o Senhor, amém? Nós somos um corpo, onde habita um espírito e uma alma, amém? Não vamos nos tribular, às vezes por causa de uma enfermidade, o Senhor é poderoso para curar, mas nós não devemos temer aquele que nos toca a nossa carne, mas sim tomar conta de guardar o nosso coração, o nosso espírito, sim. Nós não devemos deixar ninguém tocar, amém? Ninguém trazer dúvidas ao nosso coração de quem é o nosso Pai, de quem é Jesus na nossa vida. Isso nós devemos guardar o nosso coração, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar a doutora Vânia, que agora nós vamos trazer a parte, né? Porque o templo do Espírito Santo tem que ser cuidado, amém? O cristão, ele precisa cuidar do seu corpo, amém? E tudo que nós comemos faz um efeito, para bom ou para ruim. Então agora nós vamos conhecer a parte da alimentação, a parte da nossa saúde, amém? Eu quero convidar a doutora Vânia. Eu queria que alguém... Amor, coloca as cadeiras aqui, fazendo um favor. Nós vamos sentar. Vocês podem se sentar. Olá, tudo bem, gente? Obrigado vocês que vieram aqui nesse domingo à tarde, nesse outubro, para escutar um pouco da nossa palavra. É interessante o que a Mariana falou. O nosso corpo é um templo e nós temos que cuidar muito bem dele, não é verdade? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos desse templo aqui bem cuidado. Eu vou falar um pouco sobre saúde de uma forma geral, né, porque esse é um encontro para nós, para mulheres, e os homens também, claro que são bem-vindos, porque isso ajuda muito nos relacionamentos. E depois vai ter um vídeo muito interessante com uma nutricionista, que é a nossa convidada de hoje. Ela vai falar um pouco da questão de alimentação
E tá, vou falar um pouco da saúde em geral. Como vocês sabem, outubro é um mês, eles chamam de outubro rosa, né? Então, nós trabalhamos com prevenção de câncer de mama, de câncer do colo do útero, né, e cânceres de uma forma em geral. Tá? Primeiro, eu queria me introduzir. Meu nome é doutora Vânia Martins, eu sou ginecologista obstetra por formação, eu fiz toda a minha residência médica no Brasil, no Rio de Janeiro, no Hospital Salgado Filho. E eu vim para Londres há 7 anos atrás, fiz um mestrado, né, me tornei mestre em saúde reprodutiva. E, por essa razão, às vezes também eu vejo alguns homens em função dessa parte do casal. Tá? Só pode passar, por favor? Então, comemorando hoje outubro, chamado Outubro Rosa, parabéns para nós. Vamos falar um pouco de prevenção de uma forma geral. Então, prevenção é a melhor forma de lutar, é a forma mais barata de se tratar do nosso templo, que é o nosso corpo, né? Você pode passar o próximo? Então, vamos lá. Dicas em saúde da mulher, de uma forma geral. Puxando primeiro para o meu lado, que é ginecologia obstetrícia. O que mudou? Eu sempre falo isso. As pessoas geralmente chegam na clínica e falam: Josevânia, eu vim fazer preventivo. Papa Nicolau ou smear test, que é o nome aqui em inglês. Tá? Eu quero falar uma coisa. O Papa Nicolau sozinho, tá? ele perde 30% das doenças. Não é porque o laboratório é ruim ou o médico não colheu direito. É porque a capacidade que o exame preventivo tem de pegar a doença é de 70%. Nós estamos falando de Londres, mas se você estiver no Brasil ou no outro país, onde você não tem um bom controle de laboratório, você pode perder até 50% das doenças. Tá? Então, o preventivo sozinho não é suficiente para a prevenção mais. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Então, quem mora em Londres tem o famoso GP, ele vai lá, a enfermeira, ela colhe o preventivo. In between, porque o NHS, eu creio ainda que não oferece um exame chamado teste para o vírus HPV. Vírus HPV é o vírus que causa o câncer de colo uterino. Ninguém nasce com câncer de colo uterino e ninguém tem câncer de colo uterino porque é doença genética. Não. Nós sabemos que o câncer de colo uterino nós adquirimos normalmente através do nosso companheiro, que é uma doença sexualmente transmissível. É uma das doenças mais comuns. As estatísticas do Brasil e dos outros 10 países onde a língua portuguesa é a principal, né, que foram colonizados por Portugal, o índice é muito alto. Por quê? Porque nós não temos um screening. As mulheres não têm acesso ao exame. E, quando tem, é um laboratório que não é muito bom. Ela tem um exame, olha, parabéns, seu preventivo está normal, e aquilo foi perdido. Então, primeira dica: preventivo não é suficiente. O que você tem que fazer? Se você tem o preventivo feito, procura um local onde você estiver, no Brasil ou aqui em Londres, e faça um exame chamado exames para o vírus HPV. Por quê? Porque se o seu preventivo estiver normal, mas se você tiver um vírus maligno, porque os vírus eles têm números, tá? Nós trabalhamos com uma cadeia de vírus. Se você tiver um vírus maligno, você não vai parar por aí, você vai precisar fazer uma biópsia, tem que checar o colo melhor. Então, mesmo que o preventivo esteja normal, se você tiver um vírus, você vai ter que fazer mais exames. Então, a primeira dica, tá bom? Então, comece a se organizar. Claro que o seu colo vai dar algumas dicas para você. Geralmente, quando você tem um problema, tem mulher que não tem sintoma nenhum, mas algumas mulheres têm sangramento depois da relação sexual, sangramento entre as menstruações, tá? Isso é muito comum. Aqueles corrimentos que vão e voltam, tem cheiro terrível às vezes, ela trata, já foi no GP, já fez um monte de exame na Sexual Health Clinic, não tem nada, e aí ela vai procurar um outro serviço e a gente acha alguma coisa. Então, tem que prestar atenção nessas dicas, tá bom? Outra coisa importante, faça o seu exame de sangue. Eu botei nutrientes. O que é nutriente? É sódio, potássio, magnésio, tudo tem que ser checado. Vitamina D, porque nós estamos na Europa, aqui não tem muito sol, e a falta de vitamina D ela dá depressão, ela dá baixa imunidade, ela diminui até a sua fertilidade e, inclusive, a qualidade do esperma. O esperma fica muito ruim. Ele fica molengo e ele morre logo. Tá? Então, é importante checar os seus nutrientes. Tá bom? Outra coisa importante, fazer as suas dosagens hormonais. Checar sempre a sua tireoide, a hipófise, que é uma glândula que fica aqui na cabeça, tá? Que ela produz, é a glândula mãe, né? Checar sempre a sua glândula suprarrenal, é uma glândula que fica em cima do rim, atrás das costas,
Tá? E, obviamente, os hormônios ovarianos. Isso é muito importante que você faça esse check-up. Se você puder, anualmente, que é o que se faz no Brasil e na América. Aqui, quem usa o sistema público sabe que é praticamente impossível, mas, quando você puder, vai lá, conversa com o seu GP e faz. Outra coisa importante, vacina para HPV. Isso aí é uma grande polêmica. Eu recebi um vídeo essa semana de que parece que o Ministério Público brasileiro quer proibir a vacina no Brasil. Bom, muito fácil para eles, porque o governo não tem que pagar. E eles estão alegando que a vacina está dando paralisia nas meninas, uma série de problemas nas adolescentes. A vacina do vírus HPV é a única forma que se tem de nós ajudarmos as nossas adolescentes. Não tem outra forma. Porque nós somos humanos e nós somos falhos. Mesmo para as pessoas que são casadas, e principalmente, que estão no relacionamento há anos, e pode acontecer alguma intercorrência, um dos cônjuges ter uma relação com alguém e trazer o vírus para casa. Então, a única forma de você se prevenir é você tomar a sua vacina. O protocolo, hoje, para os países, é que as meninas, a partir de 10 anos, devem ser vacinadas, quer dizer, antes dela começar a ter relação sexual. Por quê? Porque se ela entrar em contato com o vírus, com o primeiro marido, namorado, o que acontece? O vírus vai ser morto. Então, a vacina, se você ler a bula, está escrito que ela deve ser tomada até a idade de 26 anos. Aí você vai perguntar para mim, mas eu tenho 35, tenho 40, e aí, como é que eu faço? Na Austrália e na China, esses países, eles já vacinam até 45 anos. Aqui em Londres, ou no United Kingdom, ou na Inglaterra, o protocolo é de 10 a 18. No NHS e nas escolas. Outras pessoas têm que ir particular para poder fazer. Mas faça, tá bom? Nós temos agora 3 tipos de vacina já, e nós já começamos a vacinar homens. Porque o principal vetor, infelizmente, são os homens. Porque, às vezes, você está tendo um relacionamento sério, mas talvez você nunca saiu com ninguém, mas o seu companheiro talvez já tenha namorado outras pessoas antes de casar com você, ele pode trazer isso. E o problema do homem é que, geralmente, ele é assintomático, por causa da anatomia dele. Né? Ele tem uma uretra grande, que é do tamanho do pênis dele. Então, toda hora que ele vai urinar, metade das bactérias saem. Tá? Mas, no caso da mulher, não. É como se fosse um buraco cego, não é verdade? Toda vez que ele vai ejaculando, aquilo vai acumulando em você. Então, a chance de você ter sintoma é muito maior. Então, o que tem acontecido na nossa clínica? Nós temos tratado muitos homens por causa das mulheres, porque elas têm sintomas. E aí elas procuram, nós diagnosticamos, aí a gente chama o companheiro. O grande problema é que muitos homens, eles acham que não precisam tomar vacina, porque eles não têm nada. Só que eles não têm colo do útero, mas eles têm garganta e eles têm reto. E o vírus HPV, ele pode dar câncer de garganta. E vocês sabem que a maioria dos casais fazem sexo oral. Então, tem que se tomar a vacina. Se a companheira tem o vírus, tá, então o marido também precisa de ajuda, isso é importante. Outro ponto importante é sobre a pessoa que já teve uma lesão maligna no colo e removeu parte do colo. Ela precisa ser vacinada? Precisa. Por quê? Porque você tirou uma doença, só que você deixou um colo limpo, só que, às vezes, o marido ainda tem o vírus. Aí, o que vai acontecer? Ela vai pegar o vírus de novo. Então, é como você tomar banho e deitar na terra. Então, o vírus HPV é muito complicado. Então, a vacina é fundamental. Vocês leiam mais sobre vacina do vírus HPV. Só vocês darem uma estudada sobre isso, tá bom? Outra coisa importante para todas nós é a vacina do tétano. Tem que ser tomada a cada 10 anos. Doutora Vânia, só antes de você terminar sobre o HPV, muitas das vezes, né, a igreja não fala sobre esses assuntos, né, porque pensa que não deve ou alguma coisa assim. Mas, muitas das vezes, existem irmãs que têm um marido que não é cristão, não é verdade? Ah, sim. Existe, muitas das vezes, o marido, ele é cristão, a mulher ainda não aceitou Jesus. Então, assim, essas informações é muito importante. Às vezes, também, igual nós estamos gravando depois, pessoas que vão estar na internet assistindo não são cristãs e têm atividade sexual com um ou com o outro. Então, assim, a intenção é trazer informação. Claro, nós estamos trabalhando com prevenção. Isso. A intenção é essa. Muitas pessoas também acham que o fato... Vamos dizer que a pessoa é cristã.
Olha, eu namoro, mas meu namoro é aquele namoro mais, né, avançado. Mas, olha, eu casei virgem. Mas a pessoa namora sem roupa, tem todo aquele contato íntimo, só não teve as vias de fato. Então, se o namorado ou a mulher tiverem o vírus, o que eu falo, desculpa a palavra, namorar pelado, né? Então, ela vai casar virgem e com vírus. Tá? Então, quer dizer que, na verdade, ela não é virgem, só ficou a carninha ali, mas então não tem virgindade nenhuma ali. Mas eu sei que isso acontece muito, porque as pessoas têm essa mentalidade que se você vai fazer uma coisa, você tem que fazer direito. Então, por isso que eu falo que a vacina é a melhor coisa, porque a nossa carne, infelizmente, ela é fraca. Tá? Então, e pode acontecer um deslize, e você achar que está tudo bem, e você depois vai tentar engravidar, já está com problema, ou você já pegou uma doença, e aí é complicado. Então, é melhor você se prevenir, que você fica tranquila. Então, a outra vacina importante é a vacina do tétano, que todas nós temos que tomar de 10 em 10 anos, independente da nossa idade, que geralmente toma quando é criança, depois esquece. Então, tem que ir lá procurar a clínica de vacinação do GP e tomar a vacina do tétano. Outra vacina é da hepatite B, importante, principalmente para quem trabalha em hospital ou trabalha com sangue, tem que tomar essa vacina. E tem que, pelo menos, fazer o exame da hepatite B, porque, se você não tiver imunidade, eles vão te dar a vacina, é muito importante. Outra coisa é saber o seu tipo de sangue. Tem mulher que é chamado RH negativo, que eles falam, né? Que é O negativo, A negativo, B negativo. Isso é um problema, porque às vezes ela casa com um homem que é positivo. Aí que é o problema. Por quê? Porque às vezes ela é engravida e o neném puxa o sangue do pai, ele é positivo. Aí você vai ter um neném positivo numa barriga negativa, digamos assim. E o que acontece? Ela pode produzir anticorpos e atacar o neném. Não na primeira gravidez, nem na segunda, mas já da terceira em diante já acontece. E muitas das vezes a mulher já teve aborto, já perdeu criança e ela não foi vacinada. Então, ela não está na primeira gravidez. Se ela já teve 2, 3 abortos, ela já teve 3 gravidez. Então, e se ela não foi vacinada, quando ela é engravidar do quarto, ela vai atacar a criança, essa criança vai ficar anêmica dentro do útero e a criança pode morrer. Então, é importantíssimo, quando você está no pré-concepcional ou no seu curso de noivo, saber o tipo de sangue do seu companheiro. Não é que você não vai casar com ele e ficar o tipo de sangue, não tem nada a ver. Claro que você vai casar se você gosta dele, mas você vai saber que, se você engravidar dele, e dependendo do neném que nascer ali, você vai ter que ser vacinada. Okay? Então, é importante saber essas coisas. Tá, outra coisa importante é a questão da mamografia, tá? Que na Europa é um pouquinho diferente do que se faz na América e do que se faz no Brasil. Mamografia aqui em Londres, no NHS, eles só fazem normalmente a partir de 50 anos, só em casos selecionados que eles começam a partir dos 40 anos. Só se você tiver uma mãe, uma tia, se você tiver uma mutação genética, que é aquela mutação do BRCA1, que a Angelina Jolie tem. Se você tivesse, então eles fazem. Então, é muito complicado aqui em Londres para se fazer a mamografia, mas é importante que você faça. Principalmente porque, de repente, você vai para a menopausa, você vai fazer uma reposição hormonal. Nós não gostamos de te dar nenhum hormônio sem checar a mama primeiro. É importantíssimo. A ultrassonografia da mama, ela também ajuda, mas ela não é para rastreamento. Ela é para achar um caroço, achar um cisto, achar uma inflamação. E tem também uma outra coisa que a gente usa muito, que é a ressonância magnética, porque tem muitas mulheres agora, é moda colocar silicone, né? Ficar turbinada, que eles falam, né? Então, a ressonância magnética, ela é uma outra ferramenta que pode ser usada em cada caso. É claro que, em alguns lugares, eles têm mamografia para quem tem prótese, que chama mamografia digital, mas ela aperta muito a mama. Então, uma outra opção seria a ressonância magnética de mama. A ultrassonografia, eu falo sempre transvaginal, eu não faço a sonografia pélvica mais, a menos que a menina seja virgem, porque a gente perde muita coisa. O importante é colocar a sonda dentro da vagina, que encosta no útero, e você consegue ter uma imagem melhor de um mioma, de um cisto, de um pólipo, de uma área suspeita, de uma infecção. Isso tudo ajuda. Tá? Quando que você deveria fazer uma ultrassom transvaginal? Eu tenho pacientes que vêm para mim já com miomas de 5, 7 centímetros, nunca fizeram ultrassom.
Porque não é norma, na Europa não é assim, não é como se faz no Brasil ou na América, que você tem um plano de saúde, que todo ano você vai lá e faz um ultrassom. Aqui, se você for no GP, você vai ficar 10 anos, você nunca vai fazer uma ultrassom. Então, você tem que gerar essa demanda. Você tem que solicitar, olha, será que eu poderia fazer? Eu tenho isso, eu nunca fiz. Tem uma conversa com eles. E tem um outro problema aqui no NHS, que não tem foto. Eu não aceito, porque eu preciso ver a foto. E aí eu prefiro fazer a minha própria ultrassom, porque eu sei o que eu estou vendo e eu vou saber como é que eu vou te ajudar. Eu não posso aceitar um ultrassom que não tem foto, até porque não fui eu que fiz. Eu posso perder alguma coisa e fica muito complicado. Então, você tem que gerar essa demanda lá no seu GP, de fazer a ultrassom de vez em quando, mesmo que você não tenha nenhum sintoma. Tá? Para você pegar, às vezes, a coisa no comecinho. Tá? Outra coisa importante é cultivar um convívio social. Tá? Porque encontros como esses são muito importantes. E no próximo domingo, por exemplo, nós vamos ter um grande evento que vão ter mulheres, homens, pessoas de várias nacionalidades. Nós vamos estar lá confraternizando, vamos comer um churrasco, vamos conversar sobre saúde, beleza, tudo. Esse espaço é muito importante, porque às vezes é nessa hora que você escuta uma coisa e isso tudo é para mim. Espera aí, deixa eu ver. E aí a ficha cai para você. Então, procura sempre estar conectada. Seja através da internet, seja através de um grupo, seja através de um evento que seja interessante para você. Outra coisa, a higiene íntima é muito importante, tanto no relacionamento como para você. Trocar de calcinha todo dia é importante, tem gente que fica com a calcinha 3 dias, é complicado. Lavar a sua toalha de banho pelo menos uma vez por semana, a 80 graus. Né? Não dividir toalha com o marido, muito menos de escova de dente. Isso aí é só quando a gente tem 18 anos que tem essa ilusão. Cada um tem que ter a sua escova, cada um tem que ter a sua própria toalha de banho. Por quê? Porque, às vezes, o seu marido está com algum problema, ou você está com algum problema. E aí você pode passar alguma coisa através daquela toalha ou de uma roupa íntima. Não dividir roupa íntima com ninguém. É melhor você doar a sua roupa do que reutilizar. Biquíni, sutiã. Mulher é muito assim. Vai para a casa do outro. Ah, me empresta seu sutiã. Ah, então essa calcinha, eu esqueci, não trouxe nenhuma. Por favor, evite o máximo que você puder. Principalmente por causa dessa coisa de HPV, porque você não sabe o que a sua amiga anda fazendo, ou que aquela, né, por mais que nós sejamos amigas, tem coisas que a gente não conta nem para nós mesmas. Então, é bom, se a gente puder evitar, é melhor. A higiene íntima também é importante antes do ato sexual e depois. Uma boa higiene, tem sabonetes específicos para você lavar a vagina, que eles hidratam a sua vagina. Nada que tenha cheiro, nada que tenha cor, tá? Porque o corante ele pode te dar alergia. Claro, uma vez ou outra, às vezes você vai passear, você vai usar, por exemplo, uma camisinha de morango, por exemplo, e aquele corante ali pode te dar uma alergia. Tá? Então, tem que prestar atenção. Ou você vai fazer alguma coisa diferente, e aí você pode ter uma alergia. Então, sempre depois que tiver o contato, fazer uma boa higiene. Você urina antes e urina depois da relação sexual. O homem, a mesma coisa. Urina antes e urina depois do contato sexual. Isso é muito importante. Lavar bem o bottom, né, que é a parte de trás também, porque se você tiver algum restinho ali durante o ato sexual, você pode entrar na sua vagina e você pode ter odores depois. E o problema é que, às vezes, essas bactérias entram dentro da uretra masculina. E como o homem não tem sintoma, toda vez você vai se tratar e toda vez que você tiver o contato, o problema vai voltar, porque o seu marido está com problema. Tá? Então, é importante observar essa questão da higiene. Escolha bem a sua lingerie. Claro, se for uma noite muito especial, obviamente que você vai ter que usar alguma coisa que é de seda, mas você evita o máximo que você puder, seda, lycra, porque isso dá muita alergia, porque o nosso corpo não consegue respirar. Tá? E você só usa ali no momento necessário, né? E depois você já tira, ou dorme sem roupa, ou coloca uma outra roupa e vai se lavar. Só usa para a hora que você precisar mesmo, tá? Porque isso dá muita alergia. Outra coisa importante, o que é exercício de Kegel? Exercício de Kegel é para fortalecer a musculatura do nosso períneo. Tá? São os movimentos que você faz, eu vou explicar como é que é, alguém pode fazer aí que ninguém vai ver, são contrações que você faz na musculatura do períneo. Tá? Você pode, por exemplo, quando você for fazer xixi, você urina um pouco, segura a urina e começa a fazer os movimentos.
Tá? Você faz 10 vezes, depois urina de novo, faz mais 10 vezes. Você faz umas 30 vezes por dia, já está bom. Se você fizer todo dia, é como se fosse uma musculação para o períneo. Tá? Seria como se o períneo ficasse... Né? Para quê? Para a sua vagina ficar mais tight, ficar mais... Como que eu vou dizer? Mais... Não é apertada, não é bem a palavra, mas para melhorar a contratilidade, melhorar você conseguir chegar no orgasmo, que às vezes o orgasmo vaginal, para algumas mulheres, ele é difícil ou impossível, para algumas. Então, às vezes, esses exercícios ajudam muito. Às vezes, já está perdendo urina, e, às vezes, esses exercícios ajudam muito para te ajudar, antes de você pensar numa cirurgia de períneo ou alguma coisa assim. Tá bom? Outra coisa, massagem é muito importante. Pelo menos uma vez por mês, vocês tentem ir no local, alguém que faça uma massagem. Tem vários tipos, tem massagem de deep tissue, que eles falam, que aperta muito. Uma massagem relaxante é importante para diminuir o estresse. Tá? Claro, procurar o dentista periodicamente, uma vez no ano, para checar, porque cárie é doença. Tá? Cárie é doença, aquilo é bactéria. Tá? E aí você beija seu marido, você pode... Mas cárie pega? Não é que cárie pega, porque você está trocando bactéria com outro. Então, tem que ter uma boa higiene bucal. Então, se você vai namorar alguém, você escove seu dente primeiro, né, antes de sair, e aí tem um Listerine e faz um gargarejo antes de você começar a namorar, que isso é muito importante, para evitar infecções também. Tá bom? Outra coisa importante que ninguém fala muito é o fundo de olho. O fundo de olho é um exame para checar se você tem problema de visão. Principalmente pessoa que é diabética, que tem pressão alta, que sofre de obesidade excessiva, porque o excesso de colesterol, do mesmo jeito que ele deposita na barriga, ele pode depositar dentro do seu olho. E aí você pode ter placa de gordura dentro do olho. Então, é importante que você faça um fundo de olho, pelo menos a cada 2 anos. Você pode ir no GP. Tem óticas aqui em Londres que fazem também. E outra coisa que ninguém fala é densitometria óssea, que é muito importante, principalmente essas mulheres que vivem em academia, que são esqueléticas. Tá? Essas mulheres têm muita osteoporose, principalmente em países que não tem sol, como é a Europa. Tá? Então, a densitometria... E ninguém fala de densitometria óssea aqui na Europa, mas é muito importante que se faça uma já com 35, 30 anos, para você ver como é que estão os seus ossos, principalmente se o seu nível de vitamina D está sempre abaixo do nível normal, porque senão você vai levar uma pancada e vai quebrar a perna, ou vai quebrar o fêmur, e aí é complicado. Tá? Acho que eu estou quase acabando. Tá. Então, quais são as dicas? Sempre separe um dinheiro para as emergências médicas. Tá? Planeje a sua saúde, né? Um planejamento para a sua saúde, e lembrar que o casamento é para dividir e não para somar. Vocês têm que guardar juntos para uma eventual emergência.